Bom, boa noite, professor. Hoje falaremos sobre os processos siderúrgicos e tratamentos térmicos do aço para a conformação, mais específica a estrutura de um contêiner marítimo. O grupo é formado por mim, Arthur Feltri, Lucas Belchior e a Júlia Coelho. Sobre a matéria de conformação, sobre o professor Anderson Ulisses. Bom, vamos lá. Introdução e identificação da peça. Como dito, falaremos sobre o contêiner marítimo, uma peça essencial. Bom, ele é um caixote metálico padronizado para transporte seguro de cargas por longas distâncias. Ele é um pilar da logística e comércio internacional, permitindo a padronização e eficiência no transporte multimodal, como navios, trens e caminhões, revolucionando o comércio global. Bom, o aço que são feitos, os containers, são o aço Corten, também conhecido como aço patinável ou aço de intemperismo. É um aço de baixa liga e alta resistência, que contém pequenas quantidades de elementos como cobre, cromo, níquel e fósforo. As propriedades desejadas desse aço são a resistência à corrosão atmosférica, que é a sua principal característica. Ela forma uma camada protetora e estável de óxido, a pátina, na superfície quando exposto a ciclos de umidade e seca, que adere firmemente ao metal e impede a progressão da corrosão. E a alta resistência mecânica, né, que é essencial para suportar as cargas elevadas e as tensões dinâmicas, como vibrações e impactos durante o transporte, bem como empilhamento de múltiplos containers. Eu vou falar sobre a matéria-prima e a oligote, que o processo siderúrgico principal considera a rota integrada à produção do aço, que contém para grandes volumes, e aços de qualidade. Essa etapa é crucial, pois define a composição química exata do aço, garantindo que seja aço Cotten, e a microestrutura inicial. Qualquer falha aqui comprometeria as propriedades finais do contêiner, especialmente sua resistência à corrosão mecânica. Pode passar. Agora mudando a resistência à forma, à conformação. A forma inicial são placas de aço obtidas do vazamento contínuo. O processo de conformação principal é a laminação a quente, que são placas que são reaquecidas a altas temperaturas e passam por uma série de rolos gradualmente que reduzem sua espessura entre 1,6 a 3 milímetros. Essa etapa, a laminação a quente é fundamental para obter as chapas com espessura e dimensões corretas, além de melhorar a tenacidade e as resistências do material. Outro processo da conformação para a estrutura é o dobramento e corte. O dobramento confere a geometria final e a rigidez estrutural especial para a funcionalidade e segurança do container. O corte para dimensionar as chapas e perfil de acordo com o projeto container, para as paredes, teto, piso e portas. Bom, vou falar sobre os tratamentos térmicos. A princípio, os tratamentos térmicos são realizados antes da produção do aço, e não em etapas de finalização. Vou comentar sobre 4 tratamentos térmicos que são bem utilizados, que tem como garantia propriedades adequadas antes de ser conformadas e soldadas. Pode passar. Bom, vou começar pelo recozimento. O recozimento, que ocorre em siderúrgicas, após a laminação a quente ou a frio das bobinas e chapas de aço. Trata-se de um processo de aquecimento do aço a uma temperatura elevada, sendo acima da temperatura crítica, ou seja, acima da temperatura de austenização, e de um resfriamento lento, sendo muitas das vezes feitas em forno. Tem como objetivo aliviar tensões geradas durante a laminação, e os outros processos de conformação são eliminados também, prevenindo empenamentos ou futuras rachaduras. Torna o aço mais maleável e fácil de ser trabalhado em etapas como corte, dobramento e especialmente perfilagem para a criação de corrugações dos painéis, como a minha amiga Júlia citou. Promove uma estrutura de grãos mais uniformes e grosseiras, ou seja, isso ajuda na usinagem e em algumas propriedades mecânicas. Garante com que as chapas e perfis de aço cheguem à fabricação com maleabilidade necessárias para que não haja quebras ou excesso de tensões. Pode passar. A normalização também é realizada em siderúrgicas, sendo aplicada em chapas e perfis de aço. É um processo de aquecimento do aço a uma temperatura acima da temperatura crítica, ou seja, assim como o recozimento, porém, o resfriamento é um pouquinho mais rápido, sendo que
o resfriamento feito ao ar ambiente, sendo um pouquinho mais rápido que o recozimento, a normalização e um pouquinho mais devagar que a têmpera. Tem como objetivo produzir uma estrutura de grãos mais fina e uniforme do que o recozimento, aumenta a resistência mecânica e a tenacidade do aço simultaneamente, sem torná-lo frágil de forma excessiva, elimina variações da microestrutura do aço que pode ter surgido durante processos feitos anteriormente. É fundamental para o aço estrutural do container, ou seja, o aço Corten, proporcionando propriedades mecânicas equilibradas que são essenciais para a segurança e durabilidade, visto que precisa para containers quando empilham e também no transporte do marítimo, em relação à umidade e tudo. Pode passar. Vamos falar sobre a têmpera e o revenimento. A gente está citando sobre o dry box, que seria o container mais casual, o container mais conhecido. Geralmente não são aplicados a grandes componentes estruturais dele, mas exige para componentes e peças que exigem alta dureza e resistência ao desgaste, como ferramentas e eixo de alta performance. A têmpera trata-se de um aquecimento do aço a uma temperatura elevada, seguido de um resfriamento rápido em água, óleo, sais ou polímeros, formando uma microestrutura mais dura, porém mais frágil. O revenimento necessita da têmpera antes, para depois realizar o revenimento, que é o reaquecimento do aço temperado a uma temperatura mais baixa, seguido de um resfriamento ao ar, reduzindo a fragilidade e as tensões internas, aumentando a tenacidade e ajustando a dureza. Como eu disse, para o dry box não é viável financeiramente esses tratamentos térmicos, então são mais aplicados a pequenos componentes como pinos de travamento e mecanismos de portas de alta exigência. Pode passar. Vou falar sobre algumas justificativas para cada passo e material que foi utilizado. O aço Corten é essencial pela capacidade de formar uma camada protetora de óxido que inibe a corrosão prolongando a vida útil do container. O processo siderúrgico proporciona a composição química precisa do aço e a homogeneidade. A laminação a quente transforma o aço bruto em chapas e perfis com as dimensões e propriedades mecânicas desejadas. A conformação a frio aumenta a rigidez e a resistência à flambagem dos painéis de aço. O corte e dobra permite a fabricação de componentes com geometria precisa. A soldagem cria uma estrutura monolítica, sendo que as soldas devem ser contínuas de alta qualidade para garantir estanqueidade e capacidade de exportar as cargas, principalmente por se tratar de empilhamentos de containers e também locais úmidos. O tratamento térmico otimiza a microestrutura do aço, garantindo a combinação ideal de resistência e tenacidade. E o tratamento da superfície fornece uma proteção adicional fundamental, principalmente em áreas de maior desgaste ou onde a camada pátina demora a se formar, além de conferir cor e identificação ao container. Pode passar. Aqui está umas referências bibliográficas, a Ciência e Engenharia dos Materiais, uma introdução do Callister, o Aços e Ferros Fundidos do Chiavieri, e também esse site da fabricante chinesa de container. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado. Obrigada.